Capítulo 2.6 Mito 6 Fundos ciclo de vida. Faça e esqueça. Fico cada vez mais nervoso com os fundos ciclo de vida. Jack Bogle, fundador do Vanguard, que pertence aos investidores. Quando você analisa as suas opções de investimento 401k, já lhe ocorreu pensar em como essa lista surgiu? Ou porque o seu cônjuge ou melhor amigo que trabalha na mesma cidade tem um cardápio de opções totalmente diferente? Como diz o ditado, sempre siga o dinheiro. É preciso pagar para jogar. No mundo dos fundos mútuos, a prática usual de participação nas receitas é conhecida como taxa pela participação no jogo. De acordo com a Watson Towers, empresa de consultoria com atuação mundial, cerca de 90% dos planos 401k cobram taxas pela participação no jogo por colocar um fundo mútuo como opção disponível no menu do seu plano. Essas taxas pela participação no jogo praticamente garantem que o cliente, você e eu, obtenha uma seleção limitada, e que acabemos possuindo um fundo que se mostra rentável para os distribuidores, o corretor, a empresa e a empresa de fundos mútuos. Dito de outra forma, as escolhas que você tem em seu plano 401k são cuidadosamente criadas e selecionadas para maximizar os lucros dos vendedores, corretores e gestores. Se alguém tem de pagar para jogar, eles vão querer maximizar os próprios lucros para recuperar o custo. E os fundos com data-alvo, às vezes chamados de fundos ciclo de vida, podem ser a criação mais cara e amplamente comercializada entre as opções de investimento do seu plano. Com exceção das versões de extremo baixo custo do Vanguard, os fundos ciclo de vida erram o alvo. Apesar de serem o segmento de mais rápido crescimento da indústria de fundos mútuos, os fundos ciclo de vida, PDFs, na sigla em inglês, podem errar completamente o alvo. O argumento é o seguinte: basta escolher a data, ano em que você vai se aposentar e nós vamos alocar o seu portfólio em função disso. O fundo Golden Years 2035, por exemplo. Quanto mais você se aproximar da aposentadoria, mais conservador o portfólio vai se tornar. Tenho certeza de que você já viu essas opções no seu 401k, e as estatísticas diriam que você, provavelmente, está investindo em uma delas. Vamos falar um pouco mais sobre como elas realmente funcionam. O gestor do fundo decide com base em uma trajetória de planeio, que é a maneira extravagante de descrever seu cronograma de diminuição das participações em ações mais arriscadas, e acelerar as posses de títulos tradicionalmente menos arriscadas. É uma tentativa de ser mais conservador à medida que sua aposentadoria se aproxima. Pouco importa que cada gestor possa escolher a sua própria trajetória de planeio, e que não haja um padrão uniforme. Para mim, parece uma ladeira escorregadia. Então, novamente, tudo isso é construído em duas pressuposições gigantes. 1. Os títulos são seguros. 2. Os títulos se movem na direção oposta das ações, de modo que, se as ações caírem, seus títulos vão estar lá para proteger você. Como disse Warren Buffett, os títulos deveriam vir com um selo de advertência. Considerando que os preços dos títulos caem quando as taxas de juros sobem, nós poderíamos ver os preços dos títulos caindo, e os preços dos fundos mútuos também, se ou quando as taxas de juros subissem. Além disso, inúmeros estudos independentes mostram que os títulos têm forte correlação nos tempos ruins. Tradução: ações e títulos nem sempre se movem em direções opostas. Basta olhar para 2008, quando títulos e ações caíram bastante. A mensagem de marketing envolvendo os fundos ciclo de vida é sedutora. Escolha a data e não pense nisso nunca mais. Defina e esqueça. Basta confiar em nós. Vamos lhe dar total cobertura. Vão mesmo. Um engano gigantesco. Uma pesquisa realizada pela Behavioral Research Associates para a empresa de consultoria de investimentos Investinet descobriu que os empregados que investiram em TDFs assumiam alguns conceitos equivocados.
57% dos pesquisados pensavam que não perderiam dinheiro ao longo de 10 anos. Não há nenhum fato para apoiar essa percepção. 30% achavam que um TDF proporcionasse uma taxa de retorno garantida. Os TDFs não dão garantia de qualquer coisa, muito menos de uma taxa de retorno. 62% achavam que poderiam se aposentar quando o ano ou um ciclo de vida do fundo chegasse. Infelizmente, essa falsa percepção é a mais cruel de todas. A data que você define é a sua meta do ano de aposentadoria. Os TDFs não são um plano para levá-lo a cumprir seus objetivos, mas apenas uma alocação de ativos que deveria se tornar menos arriscada à medida que você se aproxima da aposentadoria. Considerando que há trilhões de dólares em TDFs, uma enorme porcentagem de norte-americanos deve se preparar para uma grande surpresa. Então, o que você está realmente comprando com um TDF? Você está aderindo a um fundo que aloca os ativos para você. Simples assim. Em vez de escolher a parte da lista de opções de fundo, você compra um fundo e vai lá. Nós cuidamos de tudo para você. Desculpe, ela não trabalha mais aqui. Depois de se formar, Davi Babel decidiu que queria trabalhar no Banco Mundial. Seria, sem dúvida, um lugar interessante para construir uma carreira. Mas aqueles que têm sorte suficiente para serem funcionários de lá também não pagam impostos. Homem inteligente. Quando se candidatou ao emprego, o banco recusou, alegando que ele precisava de uma pós-graduação em uma das 6 categorias admitidas para aquela vaga. Para não arriscar perder outra oportunidade, decidiu se formar em todas as 6 categorias. Ele é formado em economia, tem MBA em finanças internacionais. É doutor em finanças, doutor em economia de alimentos e recursos. Tem doutorado em agricultura tropical e em estudos latino-americanos. Quando retornou com seus vários diplomas, ouviu que não estavam contratando norte-americanos devido à recente redução do apoio financeiro de Washington ao Banco Mundial. Foi um soco no estômago. Sem saber para onde ir, Davi respondeu a um anúncio de jornal da UC Berkeley. Depois de ser contratado como professor, mais tarde ele descobriu que o anúncio havia sido publicado para cumprir a política de cotas, mas a universidade não tinha a intenção de que candidatos qualificados respondessem. Anos mais tarde ele ingressou na Wharton, a fim de lecionar temas relacionados a finanças. Mas Davi não é um simples rato de biblioteca. Um artigo de sua autoria sobre como reduzir o risco em portfólios de títulos atraiu a atenção da Goldman Sachs. Davi pediu uma licença na escola e passou 7 anos administrando a divisão de gestão de riscos e seguros da Goldman Sachs enquanto ainda mantinha um cargo de professor em tempo parcial na Wharton. Mais tarde, finalmente teve a chance de trabalhar no Banco Mundial. Também prestou consultoria tanto para o Tesouro dos Estados Unidos quanto para o Federal Reserve. Quando o Departamento de Trabalho pediu que ele fizesse um contraestudo para avaliar se os fundos ciclo de vida eram a melhor opção padrão para a aposentadoria, Davi não tinha nenhuma ideia do percurso que o esperava. Do outro lado do famoso corredor estava o Investment Company Institute, o braço de lobby da indústria de fundos mútuos, que havia pagado 2 milhões de dólares por um estudo e conseguido exatamente o que queria. Um estudo que afirmava que os TDFs eram a melhor coisa desde a invenção do pão de forma. Tenha em mente que, naquele momento, os TDFs eram apenas um conceito, um insight para a indústria. Em seu estudo para o Departamento de Trabalho, conduzido com 2 outros professores, um dos quais havia sido discípulo de 2 ganhadores do Prêmio Nobel, Babel comparou os TDFs aos fundos de valor estável. Estes são ultraconservadores, não apresentam perdas e historicamente têm produtividade e rendimentos de 2% a 3% maiores do que os fundos do mercado monetário. De acordo com Babel, o estudo patrocinado pela indústria, que pintou os TDFs da melhor forma possível, estava repleto de falhas. Para fazer os TDFs parecerem melhores do que os fundos de valor estável, eles fantasiaram mais do que o Walt Disney. Por exemplo, supuseram que as ações e os títulos não têm correlação. Errado. Os títulos e as ações, na verdade, se movem paralelamente até certo ponto,
e se movem de forma ainda mais similar em tempos difíceis. Títulos e ações tiveram 80% de correlação em 2008. Babel e sua equipe revisaram o estudo e o desconstruíram. Eles tinham dissecado matematicamente as descobertas ficcionais do relatório e estavam preparados para derrubar as ridículas suposições que faziam os TDFs parecerem superiores ao que de fato eram. Quando ele apareceu para apresentar suas conclusões no dia combinado, os economistas do outro lado da mesa, escolhidos pelo Departamento de Trabalho para julgar os dois estudos, acharam que haviam alguns pontos importantes que precisavam ser revistos. Mas a secretária de Trabalho já havia tomado sua decisão e, depois, abandonou a comissão no dia seguinte. Ela sequer apareceu na reunião que havia agendado com ele. O Dr. Babel ouviu que estava pré-programado. A indústria obteve o selo de aprovação de que precisava para assinar o seu próprio cheque poupudo. Avançamos no tempo, e, até o fim de 2013, os TDFs já estavam sendo utilizados por 41% dos participantes de 401k, chegando à beira dos trilhões. Um retorno nada ruim para a comunidade de investimentos. Em troca de um investimento de $2 milhões em um estudo que o Dr. Babel e seus estimados colegas economistas haviam chamado de excessivamente falho. Uma lei federal de 2006 estabeleceu o caminho para que os fundos ciclo de vida se transformassem na opção padrão para a aposentadoria. Os empregadores não podem ser responsabilizados por empregar o dinheiro dos funcionários nos fundos ciclo de vida. Hoje, bem mais da metade de todos os empregadores auto-inscrevem seus funcionários em seus 401k. De acordo com a pesquisa da Fidelity, mais de 96% dos grandes empregadores usam esses fundos mútuos ciclos de vida como padrão na escolha de investimentos. Você nunca sabe quem está nadando nu até que a maré baixe. Imagine que você está no começo de 2008. E está se aproximando de sua aposentadoria. Você trabalhou duro por mais de 40 anos para sustentar sua família. Está ansioso para ter mais tempo para passar com os netos. Mais tempo viajando. Simplesmente. Mais tempo. Sob todos os aspectos, seu saldo no 401k parece saudável. Seus fundos ciclo de vida 2010 estão funcionando bem. E você acredita que, como está a apenas 2 anos da aposentadoria, seus fundos estão investidos de forma bastante conservadora. Milhões de norte-americanos que pensavam assim antes de 2008 perderam as esperanças em relação à aposentadoria, ou pelo menos em relação à qualidade da aposentadoria que vinham esperando ter. O gráfico a seguir mostra os 20 principais fundos ciclo de vida, por tamanho, e seus angustiantes desempenhos em 2008. Lembre-se que estamos falando de fundos ciclos de vida de 2010, de modo que a aposentadoria estava, agora, a 2 anos de distância dos seus investidores. Observe a alta porcentagem que certos fundos optaram por colocar em ações, mais arriscada, embora elas devessem estar na última fase e, portanto, mais conservadora. Para ser justo, mesmo que você esteja se aposentando, é preciso ter alguma exposição às ações, mas, ao mesmo tempo, esse tipo de perda poderia ter devastado ou pelo menos atrasado seus planos para a aposentadoria. Dos males, o menor. Quando comecei a entrevistar muitas das principais mentes acadêmicas no campo da pesquisa sobre aposentadoria, fiquei surpreso ao saber que todas elas eram favoráveis aos fundos ciclo de vida. Espere um segundo. Como assim? Compartilhei com cada uma delas muito do que você acabou de ler. E embora essas pessoas não tenham discordado dos problemas nos TDFs, destacaram a época antes da existência dos TDFs, quando todos nós tínhamos a opção de alocar nossos ativos como bem entendêssemos. Esse arranjo produziu mais confusão e, francamente, uma tomada de decisão bastante deficitária. Os dados certamente sustentam seu argumento. Em uma entrevista, o Dr. Jeffrey Brown, uma das mentes mais inteligentes do país, me explicou: se você regressar para antes da existência dessas coisas TDFs,
Nós tínhamos muitas pessoas que investiam nas ações de seu próprio empregador. Elas estavam extremamente concentradas nas ações de seu próprio empregador. Ele me lembrou do caso da Enron, em que muitos funcionários colocaram 100% de suas economias nas ações da empresa e da noite para o dia o dinheiro acabou. Quando as pessoas tinham 15 diferentes opções de fundos mútuos para escolher, elas dividiam o dinheiro em partes iguais, 15 em cada um, o que não é uma boa estratégia. Ou ficavam nervosas se o mercado caísse, ou vendiam quando o mercado estivesse em baixa, e ficavam em inteira dependência do dinheiro vivo por anos a fio. Dinheiro vivo nem sempre é uma situação ruim para uma parte do seu dinheiro, mas, dentro de um 401k, quando você está pagando taxas pelo plano em si, está perdendo dinheiro tanto para as taxas quanto para a inflação quando se apega ao dinheiro. Em suma, eu consigo entender o argumento do Dr. Brown. Se o conceito de um fundo ciclo de vida é atraente, o Dr. Brown recomenda um fundo de baixo custo, como os oferecidos pelo Vanguard. Essa poderia ser uma boa abordagem para alguém com quantidades mínimas para investir, uma situação muito simples, e a necessidade de um consultor poderia ser exagerada. Se você não quiser usar um fundo ciclo de vida e, em vez disso, tiver acesso a uma lista de fundos de índice de baixo custo a partir da qual escolher, poderá implementar um dos modelos de alocação de ativos sobre os quais vai aprender mais adiante neste livro. Saber onde alocar seus ativos, como empregar seu dinheiro e de que forma dividi-lo, eis as habilidades mais importantes de um investidor bem-sucedido. Conforme os mestres nos ensinarão, não é algo tão complicado assim. Os TDFs de baixo custo podem ser ótimos para o investidor médio, mas você não é médio se está lendo este livro. Se você quiser adotar medidas imediatas para minimizar as taxas e ter um consultor para ajudá-lo na alocação de suas opções de fundo 401k, pode usar o serviço do Stronghold, www.strongholdfinancial.com, em inglês, que, com um clique do mouse, vai espreitar automaticamente seu 401k e fornecer uma alocação de ativos gratuitamente. Além disso, muitas pessoas pensam que não há muitas alternativas aos TDFs, mas na seção 5 você vai conhecer uma alocação de ativos específica, de fundo de cobertura do Guru Rai Dalio, que produziu retornos extraordinários com mínimos resultados adversos. Quando uma equipe de analistas testou o portfólio, a pior perda foi de apenas 3,93% nos últimos 75 anos. Em contrapartida, de acordo com a MarketWatch, os fundos de aposentadoria ciclo de vida mais conservadores, os projetados para produzir renda, caíram em média 17% em 2008, e os fundos de aposentadoria ciclo de vida mais arriscados, projetados para aqueles que se aposentarão em 2055, caíram em média gritantes 39,8%, de acordo com um relatório recente de Ibbotson Associates. Mais uma ilusão que se desmancha. Juntos, nós expusemos e destrinchamos mais um mito. Espero que agora você entenda que a ignorância não traz felicidade. A ignorância significa sofrimento e pobreza no mundo financeiro. O conhecimento que você adquiriu nestes primeiros capítulos será o combustível com o qual você precisa para dizer: nunca mais vão se aproveitar de mim. Em breve vamos começar a explorar as empolgantes oportunidades, estratégias e veículos para a criação de liberdade financeira, mas primeiro temos mais alguns mitos dos quais você precisa ser libertado.